Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui por esse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos. Bem-vindo, bem-vindo aos irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindos a mais essa reunião da Igreja de Cristo. Passando mais uma vez aqui na hora do almoço para deixar uma mensagem aí como sobremesa, para vocês pensarem e entender o Evangelho da Graça, entrar na mente de Cristo e ter o entendimento. Nós terminamos ontem, né? Nós terminamos ontem de ler Efésios, o capítulo inteiro, o capítulo 1, do versículo 1 até o 23, em que Paulo fala a eles, aos Efésios, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, falando da igreja de Cristo, que o corpo de Cristo, nós que somos a igreja de Cristo, como eu já falei e já preguei e já expliquei para vocês. Então, olha, eu vou falar aqui somente uns 10 minutos na hora do almoço e nós vamos continuar lendo aqui o livro, a carta de Paulo aos Éfesos, e eu vou ler para vocês agora o capítulo 2, a partir do versículo 1, do qual aqui tem como tema do pecado para a salvação pela graça. Isso daqui, né? O que eu estou tentando levar para vocês, para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus, é a maneira pela qual você tem que ler a Bíblia com a mente de Cristo ativada, com o entendimento, respeitando a cultura da época, respeitando o tempo verbal, respeitando aqui o emitente, que no caso é Paulo, e ao destinatário, que no caso aqui são os Efésios. E que nem tudo aqui na graça, Paulo está falando conosco. Ele está falando e está mostrando, dando entendimento para eles lá que viviam na geração de Paulo. E que para hoje, para o nosso século, nem todo o entendimento de Paulo é para se praticar, porque nós somos depois do acontecimento, entende? Nós já nascemos com tudo. Então, na verdade, o entendimento da Bíblia para hoje é para você entender única e exclusivamente que é para você viver por fé na obra de Deus, abençoado. Tendo o entendimento das manifestações de Deus, e não dizendo que Deus são 3 pessoas, abençoado, como o sistema faz, entende? Dizendo que são 3 Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que isso, abençoado, isso não é a mente de Cristo, isso não é a mente de Cristo. Isso são doutrinas de homem, da qual eles criaram, aplicaram nas pessoas, e as pessoas se acostumaram a não crer em Deus, a não acreditar em Deus, e acreditar naquilo que te pregam, aquilo que te falam. E você nem a Bíblia, tu não abre para conferir nada, abençoado. Ou seja, serve mais a criatura do que o Criador. Ou serve exclusivamente a criatura do que o Criador. A verdade é essa. Porque quando tu pratica o que o teu pastor diz, abençoado, quando tu pratica o que o teu canguloso diz, o teu ladrão diz, e que você não vai nem examinar, abençoado, você não serve a Deus, abençoado. Então, abençoado, olha, eu vou ler para você aqui
Efésios 2:1, olha. Paulo falando com os Efésios, ele não está falando comigo nem contigo. E eu vou te explicar o porquê, abençoado. Que esses cães aí entram aqui no canal dizendo que eu estou dizendo que as cartas de Paulo não é para nós. Abençoado, as cartas de Paulo que é para nós, né? É o entendimento, abençoado. Tu tendo um entendimento. E pôr em prática aquilo que é eterno, que é para sempre. E não, Paulo disse que ia ter, que estava aguardando a reunião lá em Tessalonicense. A reunião com Cristo, e vocês estão esperando a reunião com ele. Isso não é entendimento, abençoado. Eu já te falei isso e vou te falar de novo, né? Você, para querer participar da reunião da qual Paulo está se referindo aqui, né? A nossa reunião com ele, tu tem que trazer Paulo para o dia de hoje, abençoado. E como é que tu vai trazer Paulo para o dia de hoje, se Paulo já morreu, já está com mais de 2000 anos, abençoado? Explica para mim aí. Então, você tem que ler a Bíblia com entendimento. Sabendo o que é para tu, para sempre, e o que é para toda o século dos séculos que virão. Entende, abençoado? Não é tu pegar uma coisa que Paulo está pregando para aqueles irmãos que existia e que está com ele, e que ele está escrevendo essa carta. Você não pode querer pegar isso, né? Você não pode pegar isso e querer pôr em prática para os dias de hoje, abençoado. Que não tem nada a ver. Então, eu vou ler para vocês aqui. Efésios 2:1, Paulo diz assim, ó. Isso é uma carta, né? Isso é uma carta que Paulo fez à igreja dos Éfesos. Entende? E ele diz assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, eu com a mente de Cristo ativada, eu não posso dizer, abençoado, que isso daqui é para mim. Por quê? Porque eu tenho um entendimento que quando eu nasci, já não havia mais pecado, abençoado. Já não havia mais delito. Porque eu sou depois em que Deus já tinha tirado o pecado do mundo. Então, como é que eu vou pegar isso aqui para mim? Se eu nunca estive morto, em delitos e pecado. Como que eu vou botar isso aqui para mim? Você não pode botar isso aqui para você. E você não pode ler isso daqui botando para o futuro ou para o presente. Porque isso daqui é passado. E isso daqui tem um destinatário, abençoado. É os Efésios. Os Efésios da época de Paulo, no tempo de Paulo. Os gentios. Olha, ele vos deu vida estando vós. Vós não é eu e não é tu, abençoado. Vós são eles. Eu, tu, vós, eles. Aqui está falando com eles. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, por causa da transgressão da lei, por causa do pecado que era a transgressão da lei e a desobediência de Adão, e que Deus ainda não tinha tirado o pecado do mundo juridicamente, fisicamente, que ainda faltava a volta dele, do Filho do Homem, no ano 70, Mateus 24:34, Daniel 9:24. Então, eles ainda estavam passando, eles ainda estavam vivendo sobre o pecado, sobre a transgressão da lei. E o que é que nós temos hoje? Que eu ainda estou bebendo cachaça,
que eu ainda estou eu ainda estou querendo roubar, eu ainda estou querendo matar. Isso é obra da carne, abençoado. Isso não é pecado para Deus. Tudo que tu semear, tu vai colher, abençoado. Então tu matar, tu roubar, tu tomar cachaça, tu coisar a vizinha, tu ir para forró. Tudo isso, abençoado, é obra da carne. Não é o pecado que o teu ladrão diz que é. O teu ladrão não sabe de nada, inocente. Então, aqui no 2 ele diz, olha, nos quais andaste quem? Eles. Eles que andavam, abençoado, não somos nós. Nos quais andaste outrora quando? No outro tempo, na lei. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Então, isso daqui está falando com eles, abençoado. Isso daqui está falando com eles lá, que ainda andavam na desobediência. Então, Paulo continua no 3 e diz, entre os quais também todos nós quem? Eu, tu, a Isabelle, o Roberto? Não, abençoado. Todos nós, porque Paulo está dizendo, todos nós, Paulo está se incluindo e está falando com os Efésios, falando com eles. Não é comigo e nem contigo, abençoado. Nós somos depois do tetelestai. Nós somos depois do estar consumado. Não há mais nada a fazer. É só para crer. E abençoado, tu tem que entender, né? Que o que Deus fez, né? O que Deus fez foi no teu espírito, abençoado. O que Deus fez foi no homem interior. Todos nós somos 2 em 1. Nós somos o homem exterior, que é o lira, e o homem interior, que é o espírito, que habita no lira. E que é o verdadeiro Filho de Deus, é o espírito, abençoado. Entre os quais também todos nós quem, Paulo? Ele e eles lá, os Efésios. Todos nós andamos outrora, no outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, falando do homem exterior, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, passado, por natureza, filho da ira, como também os demais. Então, isso daqui era antes do ano 70, era antes de Cristo. Então, ele está se referindo a transgressão da lei, o ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, da qual eles lá, os judeus, andavam. E que os gentios, eles estavam separados da comunidade de Israel e que andavam na mesma coisa. 4. Olha, agora Paulo traz a revelação. Paulo está falando aqui o antes e agora Paulo vai falar o depois. Olha, Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, falando com eles lá, e estando, nós mortos, nós nunca estivemos mortos, abençoado. Esse morto do qual Paulo está se referindo, né? Isso aqui não é um morto, não é a morte biológica, abençoado. Não é a morte biológica. Paulo se refere aqui que estava mortos espiritualmente. Entende? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5, e estando nós mortos. Mortos quando, Paulo? Espiritualmente, abençoado. Espiritualmente. E estando nós mortos em nossos delitos, nós nunca tivemos delitos, tá? Nós nunca tivemos delito. Nós nunca passamos por mandamento e ordenança. Nós somos, depois
do ano 70. Nós somos depois da escatologia consumada. Nós somos depois de Deus ter feito todas as coisas. E para você viver só por fé. Entendeu, abençoado? Isso daqui já tem mais de 20 séculos, abençoado. Nós somos do século agora, do século 21. E estando nós mortos em nossos delitos, eles lá, não nós, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, eles lá, eles foram salvos pela graça. E nós? Nós depois do ano 70, que nós passamos a existir, eu tenho 59 anos, nós passamos a existir nesse século, abençoado. Então, nós já nascemos salvos. Claro, abençoado. Que o teu pastor disse que tu vai perder a salvação se tu não der dinheiro para esse ladrão. E vocês creem nisso porque você não lê? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha qual é a posição da igreja de Cristo, né? Não só aqueles que passaram pela transgressão, porque isso daqui, olha, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição da igreja de Cristo. Assentado no lugar celestial, né? Juntamente com ele, abençoado, com Cristo. Essa é a nossa posição. Que o teu pastor diz, né? Que Deus vem buscar a igreja, esse mentiroso. Deus não vem buscar a igreja, nós somos a igreja e nós já estamos com ele. Ele já estamos com nós, abençoado. Abençoado, nós não somos. Olha, abençoado, nós somos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não é que Deus que nós sejamos propriedade de Deus. É o contrário, abençoado. Que o teu pastor manda tu buscar Deus. Ninguém busca Deus, abençoado. Ele já nos buscou, ele já nos achou, ele já nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, Deus não é nosso, nós é que somos dele. É o contrário. Então, olha, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7, para mostrar, isso daqui é para nós, abençoado. Isso daqui não só é para nós, né? Mas como é para todas as gerações, infinitamente, abençoado. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Que o teu analfabeto chamado pastor, ele diz, né, que Deus vai arrebatar todo mundo, que esse mundo aqui vai se acabar. Esse desgraçado. Olha, para mostrar nos séculos vindouros, nos séculos eternamente, sem fim. Para mostrar nos séculos vindouros, olha, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, por que a fé é um dom de Deus? Porque somente os eleitos é que crê, abençoado. Não é quem aceita Jesus que crê. É somente os eleitos de Deus, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos e que foram mandados aqui para esta terra para ter uma participação comum de carne e sangue, igual já teve Jesus de Nazaré, abençoado.
Isso é o entendimento do Evangelho. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo falando com ele lá. E nós já nascemos salvos. Nós já nascemos salvos, abençoado. Todos os eleitos de Deus somente, claro, né? Se só quem vai crer é os eleitos de Deus, os filhos de Deus, não é tu que aceita Jesus, abençoado. Vai fazendo o teste aí. Porque se tu continuar chamando Deus de mentiroso, dizendo que tudo é mentira, você tem uma grande probabilidade de ser um filho da perdição. Pronto, falei. Então, olha. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é mais de lei. O Paulo está dizendo, olha, não é mais por mandamento, não é mais por ordenança, não é mais por obra, não é mais pela lei de Moisés, é por fé. É por fé, abençoado. Que vocês dizem que tem fé, mas tem que acender vela. Vocês dizem que tem fé, mas tem que ter texto. Vocês dizem que tem fé, mas tem que comer pão. Vocês dizem que tem fé, mas tem que comer suco. Abençoado. Tu diz que tem fé, mas tem que ter igreja, abençoado. Tu diz que tem fé, mas tem que ter um ladrão chamado pastor. Tu diz que tem fé, mas tem que ter a tua rádio gospel. Pra tu tá ouvindo mentira. É Deus sendo chamado de advogado. Deus sendo chamado de mentiroso. Então, abençoado, eu vou parar aqui no 10, olha. Efésios 2:10. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, abençoado, a obra é de Deus. É para tu andar na obra de Deus. Entendeu, abençoado? É para tu viver por fé. Então, vou parar por aqui, no versículo 10, e vou dar continuidade, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem, para que outros cegos que estejam na religião venham a enxergar o que é graça, o que é viver por fé. Graça e paz.